Então eu controlo pelo rim, né? O rim tem a capacidade de controlar, a gente acabou de falar, da quantidade de água que é excretada do corpo, eliminada na urina. E ele não controla só a quantidade de água, controla também a quantidade de sais que vai ser eliminada nessa urina. Quando eu concentro a urina, eu estou colocando muitos sais ali. Então eu consigo gerar uma urina muito rica em sais para ser eliminada caso eu precise. Então vamos para essa situação aqui, onde a gente tem uma alta ingestão de sal. Comi um churrasco que o cara exagerou ali no sal grosso, a carne estava salgada, mas não ia dispensar. Então, mandou ver na carne que estava muito salgada, o que vai acontecer é que eu vou ter um aumento na osmolaridade. Vou ter um aumento na concentração de sal no meu corpo. Isso sem mexer no volume, porque eu não bebi água, tá? Só comi a carne. Então vai ter um aumento na quantidade de sal presente no meu corpo. Vou ter uma região do cérebro, lá o meu hipotálamo, que tem os receptores para identificar essa mudança na concentração de sal. E o que ele vai fazer é liberar a vasopressina. Se eu estou liberando o meu hormônio antidiurético, quer dizer que eu vou reter o máximo possível de água, não vou deixar a água sair. Pô, estou cheio de sal no corpo, é melhor que eu mantenha o máximo de água possível para não concentrar mais ainda esse sal que já está numa grande quantidade, já está numa grande concentração. E ao mesmo tempo, também no cérebro, eu vou iniciar esse processo de gerar a sensação de sede. Então lá no meu sistema nervoso central, lá no encéfalo, vão ter áreas que vão ser ativadas e vão me fazer procurar água. Ir atrás de uma água para beber. Se eu estou aumentando a ingestão de água, ótimo, eu vou conseguir diluir um pouco desse sal que entrou aqui no meu corpo, tá? Então, se eu estou retendo água e estou consumindo mais água, invariavelmente eu vou aumentar o volume do líquido extracelular, tá? Então, vou aumentar um pouco do volume depois, não tem jeito. Se eu tenho muito sódio, o sal é o NaCl, né? Então o sódio está muito presente no nosso corpo. O sódio, a gente acabou de falar que ele atrai as moléculas de água. E eu tenho minha bomba de sódio e potássio presente em todas as células, que está constantemente jogando sódio para fora da célula, deixando pouco sódio dentro da célula. Então vou ter muito sódio do lado de fora da célula. Como as minhas moléculas de água sempre acompanham o sódio, elas vão também para fora dessa célula. Então, o que acontece é uma desidratação da célula, onde eu estou aumentando o líquido extracelular e estou diminuindo a quantidade de água dentro das células. Então, isso é um problema, né? Estou desidratando a célula e aumentando a quantidade de água do lado de fora. Se eu aumentei a quantidade de água do lado de fora das células, também vou aumentar a pressão sanguínea, tá? E aí o aumento da pressão sanguínea vai fazer com que a gente volte aqui para esse esqueminha. Vou ter essa mudança sendo sentida e vou falar para o meu coração para bater mais devagar, com menor frequência, né, e menor intensidade. E vou falar para os meus rins para que eles excretem o máximo possível de água, porque agora o volume fora da célula está muito grande, tá? Então o que vai acontecer aqui é que os rins vão secretar mais água, vão eliminar mais água na urina e mais sal também. Vou diminuir a absorção que estava acontecendo, até que a minha osmolaridade volte ao normal e meu volume sanguíneo e pressão arterial voltem ao normal também. Por fim, esse é o último mecanismo que eu vou falar para vocês e que também é o mais importante. É o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tá? São 3 substâncias diferentes. Renina, angiotensina, aldosterona são produzidos em locais diferentes do corpo e que todos ajudam, se ajudam, vamos dizer assim, fazem parte do mecanismo para incentivar um aumento da pressão arterial. Então, quando a nossa pressão... faz um controle da pressão, né? Então, quando a nossa pressão cai, esse sistema se ativa muito para que a gente recupere rápido a pressão arterial. Se a minha pressão arterial cai, então ele aumenta. Se minha pressão arterial está alta já, aí esse mecanismo vai estar diminuído. Quase não vai estar funcionando, tá? E ele é um mecanismo que envolve o sistema cardiovascular, sistema renal, sistema respiratório, sistema nervoso e o fígado, que faz parte do sistema gastrointestinal.
Então vamos entender como é que funciona. Meu sistema renina-angiotensina funciona para aumentar a pressão arterial. Show! Então vou começar pela renina, que é a primeira substância. Essa renina, ela é produzida por essas células aqui, ó. As células justaglomerulares. Então o que eu estou mostrando aqui é o rim, tá? Aqui é a minha arteríola aferente, está trazendo sangue. Esses capilares aqui são os meus capilares fenestrados, por onde o sangue é filtrado e gera lá o meu líquido filtrado aqui na cápsula de Bowman, que vai virar urina. Show! Então eu estou no rim. Na parede dos vasos sanguíneos, tanto da minha arteríola aferente, que está trazendo sangue, quanto na parede da minha arteríola eferente, que está levando o sangue embora, eu tenho essas células modificadas aqui. São as células justaglomerulares. Essas células elas são especializadas e conseguem sentir a pressão sanguínea. Então elas têm também certos barorreceptores, que são os receptores de pressão. Quando eu tenho uma queda na pressão, essas células vão sentir e vão secretar essa substância chamada renina. Tá? Essa renina vai ajudar aí no controle da pressão sanguínea. Vamos ver como. Então, tive uma queda na pressão arterial, as minhas células do rim, minhas células justaglomerulares, sentiram essa mudança e produziram a renina. Jogaram essa renina para a circulação, né, para o sangue. Essa renina ela é uma enzima que vai converter essa substância aqui chamada de angiotensinogênio, que está sempre presente nos nossos vasos sanguíneos, no nosso sangue. Ela é produzida pelo fígado, tá? O fígado está a todo momento produzindo ela. E ela está ali circulando pelo sangue e ela não faz muita coisa. Ela está na sua forma inativa. Tá? Quando ela encontra a renina vai transformar ela na angiotensina 1. Então, transformam ela numa coisa que é um pouquinho mais ativa, mas é muito pouco. Ainda assim, não faz nem cócegas. Quase que não muda nada, quase que não faz diferença. Tá? Então, essa renina que eu produzi aqui nas minhas células renais, ela converte o angiotensinogênio em angiotensina 1. Beleza, essa angiotensina 1, isso tudo acontece nos meus vasos sanguíneos, tá? Essa angiotensina 1 vai passeando pelos vasos sanguíneos até que ela chega no pulmão. No pulmão, lá tem uma enzima chamada ECA, ou enzima conversora de angiotensina. O nome já está dizendo o que ela faz, né? Que ela vai pegar a angiotensina e converter em outra coisa. Então, a sigla em português é ECA, em inglês é o ACE, que inclusive é um dos receptores que a COVID infecta os nossos pulmões. Tá? Então, essa enzima vai pegar a angiotensina 1, converter em angiotensina 2. E aí sim, meu amigo. Aí sim essa angiotensina 2 faz algo. E faz muita coisa, na verdade. Tá aqui todas as funções que essa angiotensina vai fazer. Então ela age lá na glândula suprarrenal. Então essa glândula aqui que está acima dos rins. É uma glândula produtora de hormônios. Tá? E o hormônio que ela produz é esse aqui, a aldosterona. O que a aldosterona faz? Ela aumenta a reabsorção de sódio nos rins. Ou seja, a água sempre segue o sódio. Se eu estou aumentando a reabsorção de sódio, invariavelmente eu estou aumentando a reabsorção de água também. Então eu vou ter um aumento de volume de água que eu tenho no corpo. Se eu tenho aumento do volume de água, sempre tem um aumento do volume de sangue. O aumento do volume de sangue faz com que a pressão aumente. Então está aqui, ó. A aldosterona, a atividade dela vai ser aumentar a retenção de sal. Junto com sal, sempre vou reter junto a água, não tem escapatória. Se eu estou retendo mais água, mantendo mais água dentro do corpo, vou encaminhar para um aumento de pressão arterial. Que bom, porque o início desse processo foi justamente a queda da pressão arterial. Então, estou mantendo essa pressão, corrigindo, né, essa pressão arterial que estava baixa, estou aumentando. Então, essa é uma via. A minha angiotensina 2 age em cima da aldosterona. Vai fazer com que a glândula suprarrenal secrete essa aldosterona, que aumenta a quantidade de água no meu corpo. Além disso, a angiotensina também vai agir nas arteríolas, fazendo com que elas contraem.
Se eu tive uma contração das arteríolas, eu também vou aumentar a minha pressão arterial. Minha angiotensina 2 vai agir também no cérebro e vai causar um reflexo que aumenta a pressão arterial também. Ela vai aumentar o meu débito cardíaco, vai fazer com que o coração trabalhe mais. Se meu coração está mandando mais volume de sangue em direção aos tecidos e está com uma frequência cardíaca maior, quer dizer que eu aumentei a pressão arterial. E a minha angiotensina também vai agir lá no cérebro e vai fazer com que o hipotálamo secrete vasopressina, que é o meu hormônio antidiurético, ou seja, vou reter a água, vai causar um efeito parecido com o da aldosterona, porque eu vou manter mais água dentro do corpo, vou aumentar o volume de água dentro do meu corpo. E além disso, ainda vou causar sede. Ou seja, além de manter o volume de água que eu já tenho, ainda vou induzir com que mais água entre no meu corpo por conta dessa sede. Tá? Então esse é o meu sistema renina, angiotensina, aldosterona. É o sistema que vai fazer com que minha pressão suba, né, quando ela está baixa. Então tem a participação aqui do rim, das minhas células justaglomerulares que produzem a renina. Eu tenho a participação do fígado que produz o angiotensinogênio. Eu tenho a participação do pulmão, que é onde está a minha enzima conversora da angiotensina. Eu tenho a participação da glândula adrenal, que ela vai produzir a aldosterona. Então eu juntei o rim, o fígado, o pulmão, os vasos sanguíneos, né? Porque a minha angiotensina vai agir aqui, ó, no cérebro e nos vasos sanguíneos, nas arteríolas, fazendo com que elas contraem. Então eu juntei todos os sistemas agora para que eles trabalhem em conjunto e aumentem a minha pressão arterial, tá? Porque eu não quero que a pressão arterial caia muito, porque se eu não tenho a pressão arterial, quer dizer que o sangue não está chegando aos tecidos e aí é um caminho para que as células morram. Beleza? Esse é o final da nossa aula, então. Esse é o sistema mais famoso do rim, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então a gente viu que o rim tem vários mecanismos de controle, né? Principalmente controlando ali a quantidade de água que vai para a urina e a quantidade de sal que vai para a urina. Quando eu mexo na quantidade de sal e na quantidade de água, invariavelmente eu estou mexendo no volume de água presente no meu corpo, estou mexendo no volume de sangue que eu tenho no meu corpo, tá? E quando eu mexo no volume de sangue, eu mexo na pressão arterial. Se meu volume aumenta, minha pressão aumenta. Se meu volume de sangue diminui, a minha pressão também diminui. Tá bem?